Mas então, vamos falando um pouquinho do que a gente viu na aula anterior, né? Que começamos o estudo da flexão pura. E o que a gente, então, fez, né? Vocês aprenderam que na flexão pura só existe um momento fletor atuando, né? Não tem cortante e não tem outro esforço axial, não tem nenhum outro tipo de esforço. Seria só o momento atuando naquele elemento. Também, né, a gente falou que isso realmente não acontece, porque os elementos da engenharia, ou seja, de estruturas de engenharia civil, eles normalmente têm todos os reforços, né, ou pelo menos tem momento e cortante, né, aqueles que trabalham a flexão, como que são as vigas, né, principalmente. Só que a flexão pura, ela ajuda ao cálculo de tensões, né, da distribuição de tensões em uma seção, combinando com o efeito de outro reforço. Então, por isso que é importante o estudo da flexão pura, que a gente depois vai aprender, né, vai ver exemplos um pouquinho mais para frente, de como combinar esse reforço, essas tensões. Então, só lembrando que a gente está estudando agora flexão pura reta, né? A flexão pura reta é aquela na qual o momento fletor ele atua, o plano, né, das solicitações, ele coincide com um dos eixos principais de inércia da seção, ou seja, o vetor momento, ele coincide com um desses eixos principais de inércia, que pode ser o eixo X ou o eixo Z, né? Y ou Z, né? Que a gente está considerando o eixo X longitudinal, então pode ser eixo Z ou eixo Y, que são o que a gente está considerando aqui transversais. Já a flexão oblíqua é quando esse vetor momento ele não coincide com nenhum desses eixos, que vocês vão aprender nas próximas aulas. Mas a gente está agora aqui na flexão pura reta, né? Então, o que mais que a gente viu na aula passada? As hipóteses básicas, né, que são da resistência dos materiais em geral, né, e que também trabalhamos com essas hipóteses aqui, que são as hipóteses das pequenas deformações, ou seja, as seções, elas permanecem planas após a deformação, as seções transversais. A gente também trabalha com a hipótese de que o material ele é elástico e linear, ou seja, segue a lei de Hooke. E também a gente está trabalhando com materiais que são homogêneos e isotrópicos, né? Ou seja, são uniformes e eles possuem as mesmas propriedades mecânicas em todas as direções. Isso que significa ser isotrópico, tá? Só lembrando essa hipótese. Por quê? Se a situação que vocês tiverem não está dentro dessas hipóteses, as formulações que a gente deduziu aqui não servem mais, tá? Então, isso tem que ficar claro. Só que, pessoal, assim, essa hipótese, ela se aplica na maioria das situações, né? Que a gente encontra na prática depois, quando vocês forem enfrentar problemas, né? É lógico que existem algumas outras abordagens que já são mais complexas, que o material não é elástico, que o material não é homogêneo, então existem outras abordagens, e vocês vão aprender um pouquinho. Oi? Boa noite, Anete. Boa noite. Deixa eu te perguntar, você está apresentando algum slide aí ou não? Não, né? Não, só estou lembrando que a gente viu na aula Não. passada. Tá, que você está falando, aí não está aparecendo nada aqui, eu pensei que estivesse compartilhando alguma coisa e não estava funcionando para mim. Mas tá bom, Não, beleza. só estou Obrigado. relembrando, eu vou compartilhar agora para a aula de Tá, hoje, tá? beleza. Só estou relembrando que a gente viu na aula passada. Então, Tá bom. Boa noite, bom, professor. então, lembrando, essas eram as hipóteses básicas, né? Quando vocês não tiverem uma situação desse tipo, vocês não podem usar essa abordagem que a gente aprendeu aqui, né? Vão ter que usar outra, né? Então, que mais? Bom, a gente deduziu, então, a partir usando as equações de estática e usando as deformações no regime elástico, a gente deduziu as equações da flexão, né?
e as equações para achar a tensão e a deformação em uma seção transversal de uma peça submetida à flexão pura. Então, vocês lembram que qual foi a conclusão? Essas tensões e as deformações, elas variam linearmente com a altura da seção transversal, né? E vocês têm uma equação para achar essa tensão em função do momento também. E o mais importante é o que, então? Aplicar essa equação que a gente deduziu, né? Uma coisa importante, essas equações também dependem da posição da linha neutra da seção, que a linha neutra, lembre, é aquela seção, né? Na qual a tensão normal é nula, é zero, né? Então, é importante conhecer essa posição da linha neutra. Que também, relembrando, né? Para peças que são simétricas, né? Que tem um eixo de simetria, o centroide, ele está dentro da... Ou seja, ele está a linha neutra, perdão, está no centroide daquela seção transversal, né? Então, a maioria das seções transversais que a gente está utilizando aqui, que são a maioria das seções das vigas e dos elementos de engenharia, a maioria deles são simétricos, né? Então, é a maioria dos casos. Então, só lembrando dessas coisas que a gente viu. A gente fez um exercício de exemplo, e na aula de hoje, então, vamos fazer mais exercício para vocês aprenderem a trabalhar com essas equações da flexão. Então, vamos lá. Agora sim, vou compartilhar aqui. Mas eu vou compartilhar já o quadro branco, porque eu só trouxe exercício para fazer hoje. Pelo menos nessa primeira parte aqui. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui no... Eu vou fazer um exemplo aqui. Só um minuto. Pronto. Bom, esse aqui vai ser o primeiro exemplo que a gente vai resolver hoje. Então, pessoal, só para lembrar aqui, esses exercícios que a gente está fazendo e os exemplos são do livro Mecânica dos Materiais, que é do Ferdinand Beer. Vocês têm lá no AVA, que eu coloquei na bibliografia, mas vocês têm também no Hibbeler, tem um capítulo de flexão pura. E nesse livro aqui do Ferdinand, é o capítulo 4. Então, vocês podem estudar pelo livro. Ele tem bastante, assim, o livro é muito bom. Ele tem Qual o bastante nome, exemplo. professora? Oi? Qual o nome mesmo? Mecânica dos Materiais. Ferdinand Beer é o autor. Você tem nas slides, no final das slides, eu coloco sempre a referência. Então, você vai lá no AVA, tem essa bibliografia, no final das slides da aula, tem a referência. E só para vocês saberem que lá tem bastante exercício, bastante exemplo. E eu estou me baseando nesse livro aí, porque o Hibbeler também ele é muito bom. Só que eu tenho os dois, e eu acho esse aqui um pouco mais... Praticamente, eles são bons, os dois, né? Só que eu tenho esse aqui, na versão digital, que eu passei para vocês, e ele tem uma resolução muito melhor, assim, a qualidade do livro está muito melhor que o Hibbeler. Então, por isso eu estou usando ele. Mas, tem alguém com o microfone aberto por aí. Então, eu peguei esse exercício aqui, que é do livro. Na aula passada, vocês tinham lá, se dá tempo, eu vou ver com vocês também. Eu coloquei 2 exemplos do livro, que eles estão resolvidos no livro.
Então, vocês podem olhar a resolução também. Eu coloquei a resolução aí na slide, porque são exemplos que já vêm com a resolução. Esse aqui que eu peguei do livro são exercícios propostos, mas eles não têm a resolução. Por isso que eu trouxe esse aqui primeiro, e outros mais que a gente vai fazer depois. Então, vamos lá, vamos começar com esse aqui. Vamos fazer esse exercício aí, e depois a gente vai ter outros mais. E vamos fazer uma dinâmica aqui um pouco diferente, que eu vou explicar depois para vocês. Então, vamos começar com esse aí. Então, o que diz o exercício? Ele diz que uma viga, com essa seção transversal, que foi aqui, que está apresentada aqui, né? Ela é extrudada de uma liga de alumínio. Estão falando que o material é alumínio, né? Para a qual a tensão de escoamento, que seria essa acima aí, é igual a 250 megapascais. E a tensão limite é 450 megapascais. Lembrando, pessoal, que a tensão de escoamento, né, é a tensão a partir da qual, né, um pouquinho acima dessa tensão, já o material não está no regime elástico, né? E a tensão limite é a tensão máxima que resiste o material, né? A maior tensão que o material é capaz de resistir. Então, estão dando essas duas informações. O que está pedindo, então, aqui na letra A, né? Usando um coeficiente de segurança de 3, determina o maior momento fletor que pode ser aplicado à viga quando ela é flexionada em torno do eixo Z. Ou seja, observem aqui a representação do vetor momento. O eixo Z, esse aqui, né? Então, se o vetor momento está apontando aqui para esse lado, é porque o meu momento, então, é positivo, né? Ele vai flexionar essa viga, observem aqui. Ele está girando aqui em torno do Z e vai flexionar, então, essa viga de acordo com a convenção positiva, né? A flexão vai ficar voltada para baixo, para a fibra inferior. Então, o que estão pedindo? Determinar o maior momento que pode ser aplicado a essa viga. Então, o que eu faço aqui primeiramente? Vamos lá, vamos fazer aqui a letra A aqui do ladinho. Então, primeiramente, estão falando que usando um coeficiente de segurança igual a 3, determine o momento fletor, né? O que significa coeficiente de segurança? É um critério de projeto, né? Que a gente usa, a gente admite a tensão admissível, né? Multiplicada por um coeficiente de segurança, que eu vou chamar aqui CS, tem que ser igual à tensão limite máxima que o material resiste, né? O que é esse coeficiente de segurança? É um coeficiente para minorar essa tensão, né? Então, observem. Se a tensão admissível pelo coeficiente de segurança é igual à tensão limite, então, eu posso falar que a tensão admissível, ela vai ser igual, então, a essa tensão limite dividido pelo coeficiente de segurança. E o que eu estou fazendo aqui? Minorando a tensão admissível, né? Ou seja, se a tensão máxima que o material resiste é 450 megapascais, e eu estou usando um coeficiente de segurança de 3, eu vou dividir, então, por 3, né? 450 megapascais dividido por 3. Isso dá quanto? Deixa eu ver quanto deu para mim. Dá 150, né? Megapascais. Então, o que fez o coeficiente de segurança? Diminuiu essa tensão máxima. Então, para mim, eu vou assumir que a tensão máxima que ele resiste é essa.
que na verdade é menor do que ele realmente resiste. Por isso que se chama coeficiente de segurança, né? A gente sempre, para um projeto, a gente fica do lado da segurança, né? E por isso é que usamos coeficientes de segurança. Esses coeficientes dependem das normas, nas normas que a gente utiliza, né? Aparecem os coeficientes de segurança lá indicados, dependendo do que você estiver analisando, né? Então, aqui a gente diminuiu essa tensão limite pelo coeficiente de segurança 3, que foi pedido aqui no exercício. Então, eu vou assumir agora que essa tensão admissível máxima é de 150 megapascais. E o momento máximo, ele vai ser calculado, então, considerando essa tensão aqui máxima, né? Só que observem uma coisa importante. Essa tensão admissível, ela não é menor do que a tensão de escoamento. Ela é menor, porque 150 é menor do que 250, que é o que está sendo dado aí no exercício. E isso que significa? Que eu vou estar no regime elástico. Né? Se eu estou no regime elástico, então eu posso aplicar as formulações que a gente aprendeu na aula passada, né? Que vocês aprenderam. Posso usar as formulações da flexão em regime elástico. Se essa tensão admissível tivesse ficado maior do que essa tensão de escoamento, vocês não poderiam fazer, porque vocês não sabem como, né? Mas só para esclarecer isso aí, esse detalhe aí é importante. Então, a gente pode aplicar essa equação, né? Então, o que pede o exercício? O maior momento, né? A gente não tem uma equação que ela relaciona a tensão com o momento. A gente não tem a equação para determinar a tensão normal em função do momento. A gente tem essa formulação, né? E qual seria essa formulação? A tensão não é igual ao momento que multiplica a inércia da seção, perdão, que divide a inércia por uma distância y. Essa é a equação da tensão normal em x em função do momento, né? Então, para eu saber qual é o maior momento, eu tenho que saber qual é a maior tensão. A maior tensão possível é essa aqui, que é a admissível, né? Então, seria só isolar aqui o momento e essa maior y, né? Que qual seria a maior y? Minha distância C, que seria a distância da linha neutra até a fibra mais afastada, a seção transversal, né? Observem que ele está pedindo qual é o maior momento fletor. Não está falando se o momento fletor é negativo, se é positivo, só está pedindo qual é o maior momento fletor. Então, a partir dessa formulação, é só aplicar, né? Eu posso dizer, então, que minha tensão admissível ela vai ser igual ao momento máximo, né? Aquele momento máximo que está sendo pedido, dividido pela inércia e multiplicado pela distância C. Então, seria só isolar o momento, né? Ele vai ser igual à tensão pela inércia dividido pela distância C, né? Então, vamos lá, vamos só substituir aí. O que está faltando, então? Eu tenho tensão, falta determinar a inércia dessa seção transversal e falta determinar o valor de C. Só que observem, pessoal, a seção ela não é simétrica. Ela é simétrica, então o centroide, ele está aqui no meio, né? O meu centroide está na metade. Então, qual vai ser a minha C? Eu vou ter C aqui e C aqui, nos dois lados, né? Isso quer dizer que a tensão máxima de compressão vai ser igual à tensão máxima de tração. Então, eu posso usar qualquer uma.
né? Professora, Vai ser a mesma. Sim. eu tenho uma dúvida aqui, mas só que eu caí aqui e perdi o tempo aí sobre essa margem de segurança, né? Ela diminuiu ali o peso o MPA, né? De 450 ela foi para 150, Isso. né? Assim, um fator de segurança, ele deveria considerar um valor maior do que o original, não? Não, porque senão você está assumindo que o material vai resistir mais do que realmente ele resiste. Mas Né? esse não seria, mas isso não seria uma segurança, o material resistir mais do que ele Não, isso é o contrário. Você vai ficar jogando em contra, porque você vai projetar uma estrutura achando que ela vai resistir. Um exemplo, 400 megapascais e ela realmente resiste a 300. Então, você vai submeter a ela a esforços maiores do que 300 e ela, na verdade, não resiste, né? eu só não consegui entender com relação ao coeficiente, por que que divide, entendeu? O valor dado Porque no ele programa. está minorando essa tensão limite. Vamos lá, deixa eu ver, eu não sei se eu falei certo o que eu falei, mas vamos lá. Se você vai projetar um elemento, você tem um material. O material, ele tem uma resistência limite, que é o máximo que ele resiste, né? Então, você precisa conhecer qual é o valor máximo de tensão que ele é capaz de resistir para você projetar uma estrutura com uma seção que resista àquela tensão, né? Se o material ele resiste 400 megapascais e você, em lugar de diminuir esse valor, você aumenta, vamos supor, você aumentou para 700 megapascais. Então, você vai Ah, projetar uma seção como se ela fosse resistir 700 megapascais. Só que ela não vai resistir isso. Ela vai resistir só 400. Quando essas cargas que geram tensões superiores a 400 estiverem dentro do elemento, ele vai colapsar, certo? entendi. Então, o que você está fazendo é ficando aqui do lado da segurança, porque você está assumindo que essa é a tensão máxima possível que o material resiste. Então, você vai encontrar um momento fletor que vai produzir uma tensão de no máximo, Entendi. de no Entendi, máximo entendi. 150, né? Entendi. O esforço que você vai encontrar, no máximo, vai produzir 150 megapascais de tensão no elemento. E o material Entendi. resiste mais, né? Uhum. É isso. Entendi, É sim. por Tá isso que a bom. gente está na segurança. Tá bom. Obrigado. Nada. Bom, o que está faltando então, gente? A inércia. Porque o C eu já conheço, é a metade, né? Que a seção é simétrica, então seria 40 milímetros, né? Os dois, né? Para cima e para baixo. Então, eu vou ter uma tensão máxima de compressão igual à de tração. Então, faltaria o quê? Só a inércia. Vamos lá, vamos determinar a inércia, então. Deixa eu mover isso aqui para o lado. Vou trazer isso aqui para cá. O Y ali é o quê, professora? Oi? O Y ali é o quê? O Y é a distância da linha neutra até a fibra que eu esteja analisando. Só que para eu Ah, saber a tensão máxima, eu pego o maior Y, que seria até a fibra mais afastada, né? aham, entendi. Porque, por exemplo, eu posso pedir, determine a tensão aqui nesse ponto. Vamos supor que eu coloque um ponto aqui, né? Então, você vai pegar esse Y, certo? Que você está determinando aqui. Tá. Mas está sendo pedido o momento máximo. Então, a tensão máxima vai ser dada pelo Y máximo, que seria esse C aí. Ficou claro? Sim. Então, gente, só falta terminar a inércia dessa seção transversal. Como que a gente determina a inércia? Vamos lá. Momento de inércia dessa área.
O momento de inércia do retângulo é conhecido, né? Ele é base por altura ao cubo dividido por 12. Só que o que eu tenho aqui? Eu tenho 3 retângulos. Você pensou, eu posso pegar aqui, vou fazer... Deixa eu ver se sai mais retinho aqui. Estou todo torto aí. Mas, enfim, vamos lá. Eu vou fazer aqui em cima, porque... Eu não tenho um retângulo aqui? Esse aqui é um retângulo, né? Sim. Esse aqui é outro retângulo. É E esse aqui é outro retângulo, né? Eu posso chamar esse aqui de retângulo 1, esse aqui de retângulo 2 e esse aqui de retângulo 3. Só que eu sei bem, o eixo centroidal, né? Ele coincide com o centroide dos 3 retângulos, né? O centroide dos 3 está nesse eixo aqui. Então, eu posso aplicar essa formulação para determinar a inércia dos 3 e só somar. Isso também é um conteúdo passado, né? Que vocês devem ter visto anteriormente em resistência aos materiais ou em mecânica básica. Não sei onde vocês devem ter visto propriedades de área, acredito que deve ser mecânica básica, né? Mas a gente pode determinar a inércia de uma figura composta por várias figuras conhecidas, somando as inércias dessas figuras conhecidas, né? Se elas coincidirem com o eixo que eu estou analisando. Então, como o centroide dela está passando no mesmo eixo, eu posso calcular as 3 inércias e somar elas. Então, vamos lá. Eu vou fazer, então, a inércia do retângulo 1 vai ser quem? A base desse retangulinho aqui, que vale quanto? Cada trechinho desse aqui é 16, está indicado aqui no desenho, né? Então, minha base aqui é 16, pela altura. A altura desse retângulo todo seria quanto? 80, né? Isso. O 1 não é igual a 3, não, professora? Oi? O 1 não é igual a 3, não? O 1 é igual ao 3. Tá. Só multiplicar esse por 2, né? Exatamente, eu só estou calculando essa 1 aqui, mas a gente vai calcular depois a soma, né? E quanto é que dá essa inércia aí? Observe primeiro. Bom, vamos lá. Vamos ver quanto que deu isso aí. Bom, eu não fiz esse cálculo aí separado, porque eu já joguei tudo junto aqui no meu cálculo. Eu calculei, mas só vou deixar aqui separadinho. A inércia do 2, então, seria... Quem? A base desse aqui, que também é 16. Pela altura desse aqui, né? Qual seria a altura? Esse pedacinho aqui, que seria, então, 80 menos 24, 2 vezes, né? Menos 48, que dá 32, né? 32. Isso. 32 elevado ao cubo dividido a 12. Pô, essa de cima aí deu um número gigante, professor. Então, a inércia 3 é igual à inércia 1, né? É igualzinho porque é o mesmo retângulo. A inércia total, eu vou somar, então, I1 mais I2 mais I3. Ou você pode multiplicar I1 por 2, porque são iguais. I1 e I3, é a mesma coisa. Dá grande porque os números a gente deixou em milímetros, né? Você poderia ter levado para metro. Vamos deixar assim, eu deixei em milímetro. A minha conta toda disso aí, né? Que eu coloquei tudo junto, deu um valor de 1.409.024. Não sei se vocês obtiveram esse resultado. E tudo isso aí está em milímetros elevado a quarto, né? Que é a unidade de inércia. Bom, esse foi o valor que deu aqui para mim.
É isso mesmo, tá certo. 1.409.024 minutos. Então, observem. Vamos lá. A inércia já está em milímetros a quarta, né? A tensão está em megapascal. Megapascal é newton por milímetro, né? Ao quadrado. Megapascal é igual a newton por milímetro quadrado, né? Então, a gente está com as mesmas unidades aqui coerentes, né? A gente pode, então, trabalhar direito, introduzindo aí na formulação essa inércia, essa tensão e o valor de C. Qual seria o momento, então? O momento máximo vai ser igual a esse 150 megapascais, que multiplica esse valor aqui grandão de 1.409.024, dividindo 40, né? E quanto que dá isso, então? Isso de um número grandão, e aí sim eu converti para quilonewton-metro. Então, vamos lá. O número grandão, deixa eu ir para aqui embaixo. O número grandão deu para mim 5.283.840. Isso é quanto? Newton milímetro, né? Só que assim, gente, esse número está muito grandão, né? E o que a gente faz? Vamos levar para quilonewton metro, né? De newton para quilonewton é 1.000, né? Então, 1 quilonewton são 1.000 newtons. Então, se eu for levar para quilonewton, eu vou dividir por 1.000. E de milímetro para metro, a mesma coisa. Então, eu vou dividir por 1.000 duas vezes, né? E eu vou ficar aqui com um momento, então, de 5,28 quilonewton metro. Que é a mesma coisa, né? Só para deixar um número mais bonitinho, né? Não esse número grandão aí. Mas é assim, então, que a gente calcula esse momento máximo que pode ser aplicado à viga, né? Para respeitar essa tensão máxima admissível de 150 megapascais. Certo? Professora, ali no I total é milímetro a quarta? A inércia, sim. Tá. Lembrem que a inércia é uma unidade de comprimento elevado à quarta. Isso. Bom, é isso. Alguma dúvida aqui? Dúvidas? Vamos fazer letra B, então. O que diz a letra B? Bom, se alguém quiser fazer um print aí, porque eu vou ter que tirar isso daqui. Eu não vou apagar, tá? Mas só vou levar aqui para o lado, né? Para fazer a letra B. O que diz a letra B? Resolva o problema considerando que a viga seja flexionada agora em torno do eixo Y, né? O meu momento, ele estava em torno do eixo C. Se o momento estiver ao contrário, atuando aqui, em torno do eixo Y, como que seria, então? Está pedindo que eu faça o mesmo procedimento, só que considerando que o momento ele está girando em torno do eixo Y. Então, gente, vamos lá. É como se a gente tivesse essa viga aqui invertida, né? Eu não sei se eu consigo girar não sei se eu consigo girar isso aqui no Zoom. Não sei se ele dá a opção de girar essa... Não sei fazer isso. Mas, bom, então vamos lá. É como se vocês tivessem isso aqui girado, né? Vamos lá, como se fosse assim.
É a mesma viga, as mesmas dimensões. Então, vou fazer aqui um desenho, que ele não vai ficar muito retinho, porque eu não tenho essa prática aqui com o quadro digital. Mas o que interessa é vocês entenderem aqui, né? Então, é como se eu tivesse essa mesma viga girada, né? Meu eixo Y vai ser esse aqui agora. E o meu eixo C vai ser esse aqui. Né? E o momento ele vai estar atuando onde? Em torno do eixo Y. Né? Então, eu posso considerar o meu vetor momento para deixar ele positivo. Para deixar ele positivo, eu vou colocar sentido de Y para esse lado aqui. Mas tanto faz o sentido, porque a peça, como é simétrica, né? Vocês vão ter a mesma tensão, tanto em tração quanto em compressão. Então, o vetor momento, ele estaria aqui agora, né? No eixo Y. E esse seria o C, perdão. Esse aqui seria o C. É isso que eu estava estranhando aí. Então, gente, o que eu fiz? Girei essa viga, né? É como se tivesse girado a 90 graus. Né? Então, está pedindo que esse momento, vou indicar aqui também, como se esse momento aqui agora estivesse em torno desse eixo, né? E o vetor momento, ele está aqui agora. Né? Ele está aqui nesse eixo. Então, o que eu faço? Eu faço a mesma coisa, né? Primeiro, a tensão admissível, ela é igual, porque eu já calculei, né? A letra A. Isso não muda, eles estão pedindo que eu faça o mesmo exercício, só que considerando o momento em outro eixo. Então, a minha tensão admissível, ela vai continuar sendo 150 megapascais, né? O que muda aqui? Vai mudar a minha distância C, porque agora essa peça é como se estivesse girada, né? A minha distância até o centroide vai ser agora aqui em Y, né? Então, vai ser a metade dessa parte aqui, e não a metade dessa, certo? Quem vai ser a minha C aqui? A metade disso tudo. Quanto vale essa distância aqui? 16 por 3, né? Dezesseis por 3 dá quanto? 48, né? Ah, vai ser tudo, professora? Não é até o centroide, não? Isso, então 16 por 3 é 48, dividido por 2 é 24, né? Ah, tá, é. Então, minha C aqui vai ser 24 milímetros. E o que mudou também? A minha inércia. Certo? Essas são as coisas que mudaram, porque eu mudei a seção, inverti. Então, a minha inércia agora, como o momento está em torno do eixo Y, eu preciso agora calcular a inércia em torno daquele eixo que está o momento. É só isso. Eu vou aplicar as mesmas equações, só que eu vou considerar o eixo que o momento está atuando. Então, qual seria a minha inércia em torno do eixo Y? Primeiro, eu preciso calcular aqui também, se ela está girada, vamos lá, o centroide está aqui no meio da seção toda. Só que eu tenho duas formas, ou eu divido essa seção em 3 retângulos, só que o centroide desse vai estar aqui e o centroide desse vai estar aqui. Vamos supor que esse seja C1, C2, C3. Então, esses 3 não estão passando pelo centroide da figura inteira, né? Eu posso aplicar aqui ou o teorema dos eixos paralelos, que vocês já aprenderam também. Aí você tem que lembrar desse conhecimento, ou dar uma estudadinha disso, né? Ou vocês podem aplicar também a determinação por figuras compostas. Eu posso fazer isso aqui também. Vamos lá. Deixa eu ver se eu faço aqui para não ficar tudo ali em cima.
Por figuras compostas, é um pouquinho mais simplificado o cálculo, né? Mas vocês podem fazer também por eixos paralelos, aplicar aquela formulação, né? Que seria o momento de inércia, centroidade da figura, mais a área pela distância ao quadrado, lembra? Então, aplicando essa formulação, vocês podem calcular também aplicando eixos paralelos. Só que é um pouquinho mais simples aplicar o quê? Seções compostas. Você pensou, se eu considero isso aqui como um retângulo todo, né? Eu posso calcular o momento de inércia disso tudo aqui, como se fosse uma figura inteira, cheia. E eu tenho esses outros dois retângulos aqui, que o centroide deles passa pelo mesmo eixo, né? O centroide desses dois vai passar pelo mesmo eixo. Então, eu posso calcular a inércia disso tudo aqui, como se fosse uma figura retangular inteira, calcular a inércia desses dois aqui e subtrair essa inércia desses dois pedacinhos. Acho que assim é mais fácil, né? O cálculo fica mais simples. Então, o que eu faço aqui? Eu vou calcular a inércia. Vou chamar de 1 a esse retângulo inteiro e vou chamar de 2 e 3 a esses retangulinhos, mas que eles são iguais, tá? Então, a inércia dessa figura vai ser quem? Vamos observar aqui o desenho. Qual seria a minha base agora aqui? 80, né? 80, exatamente. 80, E a altura? Altura 16, né? Não, 16 vezes 3. Isso, 32 ao cubo dividido 12. Então, eu calculei a inércia disso aí todo, né? Agora, eu vou fazer o quê? Subtrair 2 vezes Não, professor. a inércia desses pedacinhos. Como assim, não? Ali não é 16 vezes 3 ali? Não são... Isso. A altura é 16 vezes 3, então não é 48? Tá, sim, não, tem razão. É 48, né? É 48. Vezes 48 ao cubo, dividido por 12. Exato. Então, agora, menos 2 vezes esses pedacinhos aqui, né? Os pedacinhos são quanto? Observem aqui. Essa base aqui é isso aqui. É 24, né? 24 pela altura desse pedacinho, que seria quanto? Aqui, esse trechinho aqui, 16, né? 16 elevado ao cubo dividido por 12. E pronto, com essa inércia aí. Ou seja, subtraindo, então, esses dois pedacinhos, eu ficaria com a inércia da seção I, né? Isso dá quanto? Peraí, professor. A Bom, primeira parte ali dá 7.372.080. Isso tudo? Acho que não tem... Bom, para mim não deu isso aí, não. Deu 720.896. Não, tudo, né? Isso. Não, tô falando só a primeira parte ali só. Ah, tá. É que eu já coloquei tudo aí. Mas, bom, isso foi o que deu a inércia aí para mim. De tudo, né? Fazendo a conta toda. E agora, é só substituir, então, né? A nova inércia e o novo valor de C. Então, vamos lá. Qual seria, então, o momento? Momento máximo seria, então, a tensão admissível, né? 150, dividido pela inércia, que seria esse número aí grandão, e multiplicando a distância C, que seria 24, né? Isso vai dar quanto? Bom, para mim, deu aqui número grandão de novo, né? Está tudo em milímetro.
4.505.600,6, mais ou menos. Newton milímetro. Para colocar isso igual em um número mais, ou seja, um número menor, vou levar para quilonewton metro também, dividindo 2 vezes por 1000, eu teria aqui 4,51, aproximadamente, arredondando aqui, né? Quilonewton por metro. Então, pessoal, o que quer dizer isso? Eu tenho a mesma seção transversal, né? Eu tenho a mesma seção transversal, é a mesma viga. Vamos supor que isso aqui seja uma viga. Então, observem que o momento é o mesmo, né? O material é exatamente o mesmo. Só que ela é capaz de resistir um esforço maior quando ela é colocada assim, nessa disposição. Se ela for colocada ao contrário, ela vai ser capaz de resistir um momento um pouquinho menor. Então, qual das duas colocações é mais eficiente para resistir à flexão? Qual das duas disposições dessa viga seria a mais eficiente? A primeira aqui que a senhora fez? Exato, né? Ela é capaz de resistir um momento maior. E como que a gente vê isso também com o que a gente aprendeu? Calculando o módulo de resistência da seção. Às vezes, vocês não precisam fazer essa determinação do esforço máximo para saber qual é mais eficiente, qual vai resistir melhor a flexão. É só determinar o módulo de resistência. Lembram do módulo de resistência da seção que a gente chamou W? E que ele era calculado como inércia dividido por C, porque ele é só essa parte que depende da geometria da seção, né? É só essa parte aqui, né? Inércia dividido pela Professora, distância. por que a primeira resiste mais? Então, vamos lá. Eu vou fazer isso aqui também para ficar mais claro. O módulo de resistência, né? O que é que ele me diz? Quanto maior ele for, mais resistente vai ser aquela seção à flexão, né? Então, vamos lá. Se eu calcular o módulo de resistência da figura, como está na letra A, eu vou colocar aqui módulo de resistência de A, que seria essa disposição aqui, né? Colocado assim, com o momento fletor atuando aqui em torno do eixo Z, né? Seria quanto o módulo de resistência? Eu já calculei a inércia, né? A inércia vale isso aqui. 1.409.024 milímetros a quarta, seria esse valor, dividido pelo C, que aqui era 40, né? Então, é só fazer essa divisão aqui. Então, para não trazer esses números para cá, vocês só façam essa divisão aí. Seria a inércia, aquela A que a gente calculou, dividido pelo C, né? Então, eu vou colocar aqui, deixa eu ver já o resultado que deu para mim, segundo que eu fiz essa conta. E 58.709,33. Uma dízima de 3. Quanto que deu? 58.709,33. Bom, é que esse valor não está dando para mim assim. Você fez a divisão? Aí, ó. Dá para ver. De 1.409.024 dividido por 40. Seria dividir isso aqui, né? Seria isso aqui. Só fazer essa divisão sem o 150. Isso para mim deu outro valor aqui. Ué, mas o C não é 24, professora? O C é 24.
Não, gente, então vamos lá. Eu posso ter falado aqui errado. O C24 é dela invertida. Eu comecei por essa aqui. Ah, tá bom. Desculpa. Então, aqui seria essa 40 aqui, tá? Vamos Então, deu começar aqui com... 35, Deu Vamos começar... 35, 22,5? É isso aí. É isso, exatamente. Então, 5,6. Entendeu? como ela está aqui na letra A, seria, então, o módulo da Professora, resistência. faz o seguinte, monta a tua conta direitinho e deixa sair o resultado, aí fica mais fácil, entendeu? Que aí a gente vai ver o resultado final direitinho. Então, vamos substituir aqui. Bota o seu valor resistivo. 1.409.024 dividido 40, né? Este é milímetro e isso aqui é milímetros a quarto. Qual seria a unidade final? Milímetros ao cubo, né? Que é o módulo de resistência é milímetros ao cubo. Então, eu teria aqui 35.225 aproximadamente, né? 0,6 milímetros ao cubo. Então, esse seria o módulo de resistência da seção como ela está na letra A, como ela está disposta. Se eu for calcular agora, como ela está na letra B, o que eu faria? Seria, então, essa conta aqui. Aí, ó, 720. 8,9. Qual seria, então, a minha inércia? 720, né? Dividido... Bom, vamos lá. Agora por 24. 720, 896 milímetros a quarta, dividindo 24 milímetros. 30.037,33. Isso, 30.037 milímetros ao cubo. Então, observem, pessoal, qual deles é maior? Esse aqui, né? Então, o caso A me está dando um módulo de resistência à flexão maior. Quer dizer que ela vai resistir mais à flexão disposta aqui dessa forma, né? Ela vai resistir mais à flexão disposta dessa... Gente, eu coloquei aqui... Isso aqui está ao contrário, tá? Eu espero que vocês perseveram, porque vocês fizeram essa conta certa, né? Mas a inércia aqui era em cima, tá? E 24 era para baixo, porque momento vai ser igual a tensão pela inércia dividido C. Certo? Vamos corrigir só isso aqui. Professora, mas para responder uma questão dessa aí, você precisa necessariamente fazer o cálculo do W ou não? Não, isso aqui é uma informação adicional, só se a questão pede, tá? Bom, gente, isso aqui eu tinha colocado invertido, mas é assim, tá? A conta dá isso aí. E vamos lá. Eu só estou mostrando isso aqui para vocês entenderem um pouco mais, né? Da disposição do perfil. Por quê? Vamos supor que vocês estejam fazendo algum projeto, né? Se vocês forem fazer um projeto e vocês têm uma viga, um perfil como esse aí, né? Que vai trabalhar a flexão, qual seria a disposição que vocês colocariam? Essa aqui A ou essa aqui B? Vocês colocariam ele assim ou invertido? Primeiro. Primeiro um. Exatamente. Então, por isso que é importante saber qual é, ou seja, qual é o módulo de resistência dessa seção, né? Em cada eixo, porque eu vou saber como que eu vou colocar ela para que ela resista o maior esforço possível, a flexão. Então, é isso. Isso a gente consegue com o módulo de resistência. Então, no caso vocês tiverem uma seção retangular, fica simples, né? Porque aquele lado com a maior altura vai dar o maior módulo de resistência, né? Mas no caso de ser uma seção assim composta como essa aqui, às vezes não fica claro, só de olhar para ela, né? Então, vocês fazem esse cálculo aqui e sabem qual vai ser a posição que vai dar a maior resistência à flexão. Então, você colocaria assim, né?
Bem, ficou claro isso, pessoal? Sim, ficou. Então, só outro detalhe também, já falando disso, o módulo de resistência, eu tenho aqui outro exemplinho, só para ilustrar como é que isso é importante no projeto, né? Olha só, se eu tivesse uma seção assim, uma seção in, vamos supor que eu tenho esse perfil in e eu tenho outro perfil aqui retangular. Então, a altura disso aqui, Professora, sim, a Jéssica pediu só para avisar que ela está sem celular e ela está na estrada. Ela vai chegar mais tarde, de repente ela não vai conseguir entrar na aula a tempo, tá? A Jéssica pediu para avisar. Ela tá vai bom, tentar entrar mais tarde e vai assistir a aula depois, que o telefone dela acabou descarregando também. tá bom, sem problema. Valeu, tchau, tchau. Bom, e vamos lá. Eu tenho essas duas seções aqui. Eu vou supor aqui que a altura é a mesma. Isso aqui, eu inventei essas dimensões aqui, mas só para ilustrar, tá? Eu vou supor que essa aqui tem 12 aqui da base e esse retângulo aqui tem 10. Vamos supor que isso aqui seja centímetro, tá? Tudo centímetro, tá? Não só vou colocar em um para não ficar, para não demorar tanto. Então, essa espessura aqui, eu vou falar aqui 4 centímetros. Essa aqui também. E aqui também. Vou colocar aqui isso aqui, é 4 também de espessura. Certo, não falta nenhuma dimensão aqui. Beleza. E eu vou colocar aqui, então... Não, essa aqui já tem base e mesma altura. Por exemplo, qual dessas duas seções vocês acham que ela é mais resistente à flexão? Segunda? Então, talvez assim, só de olhar, né? Você talvez só de olhar, vocês podem não saber, tá? Mas como que a gente sabe? Pelo módulo de resistência. Eu vou chamar essa aqui 1 e essa aqui 2. Se eu calcular a inércia, então, dessa aqui, para calcular o módulo de resistência, tá? Da seção 1, olha, a gente pode fazer o que a gente acabou de fazer com aquela outra, né? Calcular um retângulo todo e subtrair esses pedacinhos aqui, né? Então, eu calcularia a inércia como se isso fosse uma seção inteira de novo, né? Então, seria minha base 12 por 20 ao cubo, dividido quanto? 12, né? E vou subtrair o pedacinho multiplicado por 2. Quanto seria esse pedacinho? Tenho 12 menos 4, dá 8, né? 8 dividido por 2, então esse pedacinho também aqui é 4, né? E esse pedacinho aqui seria a altura. Se eu tenho 20 e tiro 8, isso aqui é 12, né? 12 elevado ao cubo dividido por 12. Eu teria, então, a inércia da figura 1. Fazendo essa conta, a inércia da figura 1. 7.992 milímetros por quarto. 7.000? Ah, não. Bom, para mim... Professora, ali é 20, professora. É 20 ao cubo, não é? Isso, sim. Bom, para mim deu próximo a 7.000, mas não deu 7.000. Ah, não, calma aí que eu errei aqui. Eu não botei o 12 ao cubo ali no final também. Peraí. Deu 6.848 centímetros, né? A quarta. 6.848, isso aí. A quarta, né? Isso. Beleza.
E da figura 2 é simples, é base, altura ao cubo dividido 12. Então, seria 10 por 20 ao cubo dividido por 12. Isso daria, então, deu para mim aqui igual, 6.666,7 aproximadamente centímetros a quarto. Isso. Beleza, então se eu calculo o módulo de resistência da seção 1, seria quanto? A inércia da seção 1 dividido pela C de 1, né? Que seria, então, esse valor aqui, 6.848, dividido pela C, que também seria a metade da altura, porque ela é simétrica, né? Então, quanto vale C? 10, né? Dividido por 10. Não é? Isso aí, 684,8. Eu nem fiz essa conta, mas quanto deu? É, por 10... 684,8. É sim, é só dividir por 10, tá? Se isso aqui está em centímetros ao cubo, e isso, perdão, a quarta, e isso aqui em centímetro, eu vou ter isso aqui em centímetros ao cubo. E o módulo da seção 2, então, seria mesma coisa, né? 6.666 dividido por 6 centímetros a quarta, dividido por 10 centímetros. Seria, então, só dividir por 10, né? 666,7 centímetros ao cubo. Qual tem o maior módulo de resistência? Ah, então é o número 1, né? Que é Seria essa aqui. Só que observem uma coisa, pessoal. Eu usaria essa. Além disso, se eu calcular a área, né? Se você calcula a área da figura 1, a área da seção transversal aqui da figura 1, de toda essa seção I, né? Que seria esse pedacinho aqui, 12 por 4, né? Mais o pedacinho do meio, 4. Isso aqui é 12 também, né? Então, seria tudo isso por 3. Seria tudo isso por 3, né? Professora, o C, ele é a distância da base até o ponto central, até o centroide, não é isso? Isso, da fibra mais afastada até o fibra centroide. a fibra mais afastada até o tá. Então, pessoal, se você calcula a área 1, né? Eu vou já colocar aqui o valor. Okay? Mas seria, então, a área desse retângulo, mais a desse aqui, mais a desse aqui. Dá para mim aqui 144 centímetros ao quadrado. E se você calcula a área 2, né? Que seria 10 por 20, é 200, né? Centímetros ao quadrado. Observem que também a área da seção 1, essa seção I, é menor. Então, se você forem fazer um projeto, qual é a mais eficiente? Essa aqui. Não. Porque além dela ter uma maior resistência à flexão, ela tem uma área menor. Ou seja, eu vou ter um menor gasto de material com essa seção em I do que com uma retangular. Então, por isso que aqueles perfis C em aço, né? Que vocês veem por aí nas estruturas, eles são muito eficientes, muito resistentes à flexão. Eles salvam grandes vãos, né? Porque eles são muito mais eficientes, muito mais resistentes à flexão do que a viga retangular. Isso tem uma lógica. Vocês lembram da distribuição de tensões na seção? Em flexão pura? Né? Não é assim? Supondo que eu tenha... Vamos lá, eu coloquei aqui como se fosse negativo. Vamos colocar como se fosse positivo. Tem a compressão aqui em cima e tração aqui embaixo. Essa não seria a minha distribuição de tensões na flexão pura? Onde que estão as tensões máximas? Não são aqui nas extremidades? Eu teria aqui máxima de compressão e máxima aqui de tração. Certo? Então, observem. Se as tensões máximas elas estão nas extremidades, onde que eu preciso maior área de material? Maior área de seção?
nas extremidades. Porque aqui na linha neutra fica um pouquinho defasado, mas isso aqui é a linha neutra, tá? Na linha neutra, a tensão é nula, a tensão normal é nula. Então, é como se eu não precisasse aqui nesse ponto, a linha neutra, eu não preciso material nenhum, não preciso seção, só que é impossível construir uma viga sem ter nada no meio, né? Tem que ter como você unir as duas partes. Então, por isso, esse aqui é mais eficiente, porque, na verdade, onde estão as maiores tensões, que são mais para a parte de cima, e mais para a parte superior e mais para a parte superior, eu tenho uma área aqui maior. Essa aqui, eu estou gastando uma área aqui no centro que eu não preciso, porque eu tenho tensão nula. Tá. Professora, esse primeiro exemplo aqui, ó, também é a posição dele, tipo, se você botar ele em pé, ele parece um I, né? Se você botar ele deitado, parece um H, é isso. Não, sim. Essa posição vai depender também da forma, de onde está sofrendo peso, né? Tipo, está sofrendo assim, de cima para baixo, aí de repente seria melhor virasse ela, né? Também deve ter isso também, né? Ou não? Mas você fala se o momento for positivo ou negativo? Não, mas se for em torno do eixo, vamos supor que esse seja aqui o eixo. Não, vamos supor que não seja. Eu acredito que está falando da carga, professora. Tô falando tipo da carga. Não é Mas como momento. assim da carga? Não entendi. Não é momento. Já Vamos supor que entendi. seja um peso na vertical, assim, né? Entendeu? Tipo, peso concentrado, alguma coisa assim. Quem está Bom, dizendo pessoal, que, a assim, gente... dependendo da aplicação da carga ali na viga, vale botar a viga ou ela deitada ou ela em pé, entendeu? Ou Gente, forma de um I ou forma de minuto. H. A gente está aqui analisando seções submetidas à flexão, né? Então, a gente está falando aqui da flexão. Eu estou com a cabeça em outra coisa, aí foi só uma dúvida. Não, mas eu entendi, porque era Então, se flexão você nesse está falando sentido. de esforço axial, por exemplo, se for esforço axial, aí influencia, né? A maior área vai ser que mais resiste, né? Porque o esforço axial, a tensão é uma força dividida pela área. Uhum. Só que na flexão, eu tenho uma distribuição de tensões assim linear. E na parte central, geralmente não tem tensão, porque eu tenho a linha neutra. Ou seja, as menores tensões estão aqui. Então, não preciso dessa área toda. É mais eficiente eu ter uma maior área em cima e maior área embaixo e a parte central com menor área. Porque eu estou gastando aqui um material adicional, se eu fizesse retangular, todo esse material aqui, eu vou gastar adicional, né? E é gasto econômico, né? No projeto, na estrutura, vai ser um gasto maior de material. No exemplo passado, professora, a senhora fez duas formas, né? E mostrou que uma forma era mais eficiente. No caso, só mudou a posição. No mesmo... Então, gente, aqui eu estou comparando essa né, viganim com essa seção retangular. O que acontece? Aquela que eu tinha lá, pode ser I ou pode ser H, mas depende também da espessura, né? Não é uma regra fixa de que da forma em I é como vai resistir mais, depende da espessura, né? Por isso é que é importante calcular o módulo de resistência quando você, só de visualizar, você não enxerga. Essa comparação aqui, só de visualizar, né, eu sou capaz de enxergar que essa aqui é mais eficiente, por conta dessa distribuição aqui, que eu tenho aqui uma maior área, e aqui uma maior área, e na parte central eu tenho menos área. Só que a gente considera a área total. Então, dependendo aqui da soma das áreas, né? Talvez a soma dessas áreas aqui é maior do que a soma disso aqui, né? E, em geral, dependendo dessas dimensões, o módulo de resistência, nessa disposição, ficou maior, mas para essa seção específica, com essas dimensões. Se você estiver em outra, com outras dimensões diferentes, pode ser que seja assim invertida a melhor forma, né? Depende das dimensões.
É porque a gente observa assim, as construções, né? E, principalmente em aço, a gente vê que elas assim, não muda muito esse sentido aqui. Pelo menos Não, assim. geralmente é assim, mas isso aqui é um exemplo acadêmico, né? Então, isso aqui, na verdade, se você observa os perfis e as dimensões dele, do catálogo, da Gerdau, do fabricante, né, de perfis em aço, você não vai encontrar um perfil ali com essa dimensão aqui assim, né? Nem com essas espessuras de 16 milímetros. Professora, existe algum perfil daquele modo que a senhora fez ali, não? Retangular? De aço para aço? Você já viu? Não, geralmente em aço são seções I, seções C, H, né? Entendi. Tá. Isso aqui a gente usa mais com concreto armado. Mas por quê? Porque as obras que são in situ, né, em loco, não tem como construtivamente, não dá para fazer a seção assim, né? Então, por praticidade, acabam fazendo seções retangulares, né? Uma coisa é a eficiência estrutural e outra coisa é a parte construtiva. Às vezes, a seção mais eficiente estruturalmente não dá para você construir. Então, por isso tem que ver aí as duas coisas, né? No caso também entra aquilo que a senhora falou, né? Tem um ponto aqui que quase não faz esforço, né? Exatamente. Aí já, no caso, economiza material, né? Sim. Por isso, as grandes estruturas geralmente são feitas com esses perfis de aço, porque o gasto de material, se for uma residência, né? Não é muito visível, porque é um projeto pequeno, né? Só que quando for uma estrutura muito maior, a diferença no gasto econômico é gigante, se você usa essa vigas assim, ou essa que são mais eficientes. Legal. Então, pessoal, só esse exemplo aqui, né? Como eu estava falando, não é uma coisa atípica. Geralmente, essas vigas, elas não têm essa espessura aqui no meio tão grande, né? Observem que essa espessura é, né, 80, deu aqui, quanto era que tinha dado aqui no meio? Desses 80 menos 48, 32, né? Isso. Essas relações estão todas desproporcionais. O perfil C, geralmente, tem uma espessura aqui muito menor comparado com as savas dele, né? Com essa outra parte. Então, isso aqui é só um exemplo acadêmico, né? Por isso que ficou ao contrário. Mas o que é importante? Calcular o módulo de resistência para saber qual é a disposição ou qual das duas seções possíveis, ou três que vocês tiverem como opção, né? Às vezes você é projetista e você vai fazer um projeto, mas você, quando vai fazer o projeto, você tem que ver qual é o fabricante, qual é o fornecedor, né? Vamos supor que você só tem 3 fornecedores possíveis. Um fornecedor dá esse perfil em I, e outro dá outro perfil Y, e outro dá outro perfil C. Qual dos 3 eu vou comprar? Aí você vai e faz, calcula o módulo de resistência dessas seções, desse perfil, analisa, também girando, né? Para ver se girando algum você tem um módulo de resistência maior. E aquele que der o maior módulo de resistência, você fala, eu vou comprar então esse aqui. Certo? Certo. Então, gente, bom, é isso aí. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer agora. Eu vou botar vocês para serem agora engenheiros na prática. Tá bem, tá bem. Bem, não é tão assim na prática, né? São exemplos também acadêmicos, mas vamos fazer uma dinâmica aqui que pode ser muito boa para vocês aprenderem. O que a gente vai fazer agora? Vou explicar aqui para vocês. Deixa eu parar de compartilhar. Bom, a gente vai fazer uma atividade aqui didática. Primeiro, eu vou fazer... O que eu vou fazer? Tem mais exercícios aqui, né? Mas aí eu quero que vocês tentem fazer sozinhos. Por quê? Porque, na realidade, a gente, quando recebe um projeto, quando recebe
Tem aqui alguém falando que o prédio cai. Então, gente, Agora que hora o prédio cai. então, quando a gente está inclusive depois de formado, né? Se a gente se enfrenta a um problema real de engenharia, a gente não tem um professor aí para ficar perguntando, e agora o que eu faço? Então, às vezes a gente recebe alguma coisa e a gente não sabe como fazer, mesmo depois de se formar. E o que a gente faz? Vai lá, estuda, pega os livros, estuda e resolve, né? É assim que funciona a vida, né? A realidade. Então, vocês vão fazer isso agora. O que eu vou fazer? Os exercícios que eu trouxe, o que estão faltando para resolver, são do livro também, mas eles não estão resolvidos, então não adianta vocês irem lá para querer olhar a resposta, porque eles não têm a resolução, tá? Ah, professora. Então, vamos lá, eu vou dividir vocês em grupos, aqui no Zoom, com aquela opção de sala, né? Dividir em salas. E cada grupo vai pegar um exercício. Aí eu vou dar um tempo para vocês, pode ser uma meia hora ou um pouquinho mais, não sei. Cada grupo vai tentar resolver o exercício, né? Vou compartilhar aqui com vocês só para mostrar. E vou mandar aqui. Vamos lá. Quem cair no grupo 1 vai fazer esse exercício aqui. Quem cair no grupo 2 vai fazer esse outro aqui. E quem cair no grupo 3 ou grupo 4 vai fazer esse aqui, só que você tem letra A e letra B, né? Quem pegar aqui letra A vai fazer o exercício considerando o momento como ele está aqui no desenho, em torno do eixo C. Quem cair no grupo 4 vai resolver a letra B, né? Vai considerar que o momento está girando em torno do eixo Y. O que a gente acabou de fazer, só vai inverter o sentido aqui e a direção do momento. Aqui eu coloquei dados adicionais, né? Da inércia do retângulo, que vocês já sabem também, e a inércia do círculo para quem cair aqui nessa situação. Esses valores estão tabeladinhos, então não adianta eu fazer vocês perderem tempo indo lá na tabela, já coloquei aqui. E o que vocês vão fazer então? Cada grupo vai tentar resolver, e depois de passar o tempo, eu vou ficar entrando nos grupos individuais para ver se você tem alguma dúvida, podem perguntar. E eu quero que vocês depois apresentem cada grupo para o resto, como que vocês fizeram, como foi feito o cálculo e qual foi o resultado, né? Vocês escolhem aí quem vai falar, aquele que for mais corajoso ou mais... Aquele que gosta de falar, né? Vocês decidem aí no grupo quem que vai explicar e vocês Isso não é um explicam. TCC não, professora? Oi? Isso não é um TCC não? Um micro TCC? Um TCC? Não. Como assim? Isso não Professor, sei esse arquivo aí, a senhora vai passar agora para a gente? Ou não? Vou Bota aí passar aqui. Não, vou no passar chat. aqui agora no chat. E aí você vem, dependendo do grupo que caíra, o qual vocês vão fazer. E explicar para os outros. Aí vocês vão fazer. É o mesmo que a gente fez. Né? Aí alguém vai falar, o meu está mais difícil do que aquele de outro grupo. Mas, gente, isso aqui não é avaliação. Então, né? Não tem como colocar exercícios iguais com o mesmo grau de dificuldade, segundo vocês. É só para aprender. Então, vamos lá. Vou mandar aqui. Mandei aqui no chat. Vocês podem ver aí o arquivo. Esses exemplos estão nas slides da aula que eu tinha colocado também. Ô, professor, eu vou precisar de uns 3 dias para resolver isso aí. Não, mas assim, você vai ficar em grupos de... Quantas pessoas tem aqui hoje? 12. Uma 4.
Tem pouquinho. Eu acho que eu falei lá no WhatsApp e o pessoal ficou assustado achando que ia ser avaliado. Ó, tá bom, vai diminuir para 2 dias, então. Eu acho que 4 grupos não vai dar, então. Então, vamos fazer talvez 3 grupos. Não, pode ser 4. Pode ser 4. Vão ficar 3, 4 pessoas, mais ou menos. Algum grupo vai ficar com... 2 grupos vão ficar também com 3, né? Eu vou dividir aqui aleatoriamente, não vou dividir vocês. Eu vou deixar o Zoom fazer. Cada um vai cair no grupo que cair. E vocês vão aí com o grupo, vocês resolverem, tá? Então, vou dividir aqui em 4 grupos. Bom, já tenho aqui a aleatoriedade. Quem ficou em cada grupo? Tem um grupo, então, de 4, né? E os outros grupos têm 3 pessoas. Então, gente, eu vou dar para vocês... Vou mandar agora, né? Mas a gente vai fazer também uma pausa, 8h30, 15 minutos. Vocês podem tomar, ou seja, podem fazer a pausa, né? Só vão olhando o exercício de vocês. E depois que a gente voltar, aí eu vou dar mais meia hora para vocês, ou 35 minutos, sei lá. Tá. E essa questão do grupo é aleatório, né? A senhora vai fazer depois da pausa, depois do Sim, intervalo. mas eu já vou dividir aqui vocês, tá? Tá. Eu tô começando a ficar com medo. Mas por quê? Vai, professora, dá conta da conversa, não. Isso aí Bom, gente, vocês vão tentar fazer, é simples, é o que a gente já fez. Então, vocês são 3 pessoas, quase todos, tem um grupo sortudo aqui que tem 4, né? Mas os outros têm 3. Então, vamos lá, vou abrir essas salas individuais para vocês saberem quem está com quem aí, vocês vão falando. Valeu. Então, vamos lá.